Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem aí? Bora pra poltrona favorita? Ou na academia? Tá indo trabalhar, voltando? Vamos lá, né? Vamos falar que hoje é assim, eita atrás de eita. Olha, gente, para falar nesse assunto, olha, meu Deus, é um assunto que me assombrava, assim, por muitas questões, né? Por quê? Falar de falhas e se sentir incompetente tem que ter coragem, não? Assumir que você errou é uma coisa, sentir-se incompetente é uma coisa. Achar que o outro também é incompetente é outra coisa. O assuntinho, né? Mas eu achei muito importante, porque é um dos sabotadores, né, da nossa autoestima. Porque a gente se joga lá embaixo mesmo. Falar, isso aí eu não consigo. Imagina, não tenho competência para isso. Ah, o outro tem. Por que que o outro tem? Você não pode falhar. Tá bom. Perfeitão, perfeitona. Ninguém erra. É isso. Só o outro erra. Você não erra, não. É isso. É parar pra pensar, sabe? Eu, pra ser sincera, eu odeio quando alguém fala assim pra mim: ai, respeita o processo, entende o processo, né? Do erro. Putz, coisa chata de ouvir, né? Que você já errou. Você não quer ouvir isso. Você sabe lá no fundo, né, que o processo, lógico, se você parar para refletir no processo, é a chance que você tem de melhorar, de não errar de novo na mesma coisa e também reconhecer se aquilo é bom ou não para você, né? Como a gente já falou no outro episódio, o que o outro pensa da gente não importa, né? Assim, se for construtivo, vamos trazer para nós. Mas se a pessoa não tiver nada a acrescentar, esquece. Então, assim, todo mundo sabe que errar faz parte do processo e tá, e tá, é assim, errando que se aprende, né? Quantas vezes a gente ouve essa frase? Mas todo mundo tá sempre em busca da perfeição, né? O que é paralisante. Porque ela não vai existir nunca, né? Tem um próximo episódio falando sobre isso. A perfeição não vai existir nunca. A gente vai exigir da gente, causa estresse, causa ansiedade, uma autocobrança tão grande, que a gente se sente incompetente, né? Eu, por muitas vezes, me senti assim. Não sei se você sabe, mas eu já tive o estúdio outras 2 vezes. Essa é a terceira vez que eu abro. Graças a Deus, deu certo, está dando certo. Mas não deu certo. Por 2 vezes eu falhei, eu errei, eu fracassei e me senti muito incompetente por isso. Por quê? Porque eu não entendia que não era falta de competência, era falta de conhecimento, era falta de maturidade. Então, assim, eu não tinha noção do administrativo, e deixava na mão das pessoas, eu não tinha a confiança que eu tenho em mim hoje, né? Na época eu não tinha, então eu sempre dependia do outro. Ah, se o outro estiver comigo, vai dar certo. Se eu estiver sozinha, não. Imagina, eu não tenho competência para ter um negócio. Que absurdo, né? Então eu me sentia assim, analisando,
eu me sentia incompetente, eu me sentia fraca, né. Então eu considerava que as 2 vezes que eu abri e fechei e não foi por dinheiro, porque faliu, não, foi falta de maturidade, falta de visão minha, de, assim, eu mesma investir em mim para eu poder administrar ou para eu poder entender do negócio e para eu ter mais segurança naquilo que eu estava fazendo. Não na maquiagem, sobrancelha e nas coisas que eu fazia, mas, assim, de uma maneira geral, né, para você ter um negócio, você tem que entender um pouco de tudo, né, principalmente da parte administrativa, que é o que faz o negócio girar. Eu tinha noção do atendimento ao cliente e das minhas funções como profissional. Agora, como proprietária, como líder, eu me sentia incompetente, né. Então, eu fracassei. Aí sim eu consegui pensar, depois de muito tempo, sobre o processo, né. Apesar de ser muito irritante ouvir isso, mas analisar o processo fez muita diferença, viu. E aí eu vi que eu estava pondo um valor muito grande no que eu não consegui, e eu esquecia do que eu consegui, né. Então, que foram todas as vezes que eu me levantei. Caí, viu, caí bastante, mas eu nunca perdi o meu objetivo, né, eu nunca perdi o meu foco. Sempre tive isso na minha cabeça e dentro de mim, né, mas me sentia incompetente. A veinha, como eu vivo falando para vocês aqui do estúdio, minha mãe me falava muito, eh, ela sempre falava: "Não, mas você é uma fênix". Eu me sentia como tal, como uma fênix, eu me via assim, mas eu acho que eu não acreditava 100% nisso, sabe. Eu não valorizava as vezes que e a forma que eu conseguia me levantar. Para quem não sabe, fênix é um símbolo da mitologia grega, que simboliza, resiliência, renascimento, transformação, né. Ela é uma ave lindíssima, lendária, que quando ela morre, ela entra em combustão e ela renasce das cinzas. Vocês já ouviram falar? Então, é renovação e é aquela força enorme interior, né. Então, assim, eu sempre me vi nesse símbolo, mas eu acho que ainda assim eu não acreditava piamente nisso. E assim, eu fui trabalhando isso na minha cabeça, fracasso, a incompetência, e aí eu comecei a pensar que o porquê que isso acontecia comigo, que na verdade eu tinha que investir em mim, não depender das pessoas, né, porque se eu me sentir fracassada e incompetente daquilo, que eu aprendesse a fazer aquilo. Então por muitas vezes a gente se sente incompetente, mas porque a gente só não sabe fazer aquilo, né. Ou o outro fala: "Meu, que pessoa incompetente". Às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer algo, ou de aprendizado, e aí esquece, aí ou não tem vontade, também tem essa. Ou às vezes a pessoa só precisa que alguém ensine, ou a própria pessoa vá atrás de aprender. Então isso é muito pessoal, né. Mas eu comecei a traduzir a incompetência como a falta de conhecimento mesmo, e que eu precisava mudar isso. E assim os anos foram passando, eu abri aqui, vai fazer 6 anos já, esse ano, o estúdio, graças a Deus, e a todo o apoio, principalmente do meu esposo. Eh, e assim, eu fui me especializando, aprendi a parte administrativa 100%, que o Rafa é dessa área administrativa, né, bancária, então ele me ensinou a administrar, e daí eu comecei a
soltar da mão dele e ver: "Opa, espera aí, isso aqui eu sei fazer". E comecei a investir em mim. E aí eu fui, há 2 anos, me especializar em penteado, e isso mudou a minha vida. Então, não não era falta de competência, era insegurança. Eu não sabia fazer a técnica. Então, quando eu fui estudar penteado, hoje eu tenho segurança para fazer. São 2 anos já fazendo direto cabelo. Então, lógico que maquiagem, sobrancelha, há muito tempo. Assim como não foi diferente com este podcast. Como eu já disse para vocês, a minha mestra foi a Lela Brandão, do Gostosas Também Choram. Eu já ouvia o podcast dela, porque a Laura, uma amiga minha, sempre falou muito dela, e daí eu comecei a ouvir. E aí eu comecei a fazer a Lela, sobrancelhas e tal, maquiagem. E aí um dia eu sempre quis, né, usar a minha voz de certa forma, porque eu sempre fiz o meu trabalho além do espelho. Eu sempre quis puxar a essência das pessoas, eu sempre quis trabalhar com essa conexão além, sabe, do trabalho em si, da maquiagem, da sobrancelha, do cabelo, porque estimula tanto a autoestima, mexe em tantas caixinhas dentro da gente quando a gente se olha no espelho e se sente mais bonita, mais segura, que era isso que eu queria. E eu queria usar a minha voz de alguma forma, que é o que a gente já faz no estúdio, de conversar, é meio que uma sessão geral de terapia. Quem vem ao estúdio sabe como é que funciona aqui. Se esse espaço falasse, meu Deus do céu. Então, eu conversando com a Lela, eu falei, eu queria muito fazer o meu podcast, mas eu não, eu sei lá, eu já pensei várias vezes, mas eu me sinto incompetente para isso. Aí que ela travou, assim, ela regalou o olho e falou assim: amiga, pelo amor de Deus, não usa essa palavra. Aí, tipo, ela me deu um choque, assim, sabe? Não, incompetente não, é você não sabe como, como é, né? É simples. Não que seja, assim, tão simples, tá? Que para ela é ultra master, grande, né? O podcast dela e ela é extremamente inteligente, mas o que ela quis dizer foi o seguinte: pega seu celular e grava. Só vai. Fala, o que importa é o que você vai falar. E isso mudou a minha visão completamente. E aí eu percebi que eu usei a palavra de uma forma totalmente errada, de fato. Mais uma vez eu estava falando sobre incompetência, sendo que eu não estudei sobre isso, sabe? Eu não fui entender o que era, como começar, eu não tinha noção, tipo, por onde eu começo, sabe? Porque quando eu joguei assim, como começar no podcast? Nossa, veio uma lista de coisas do que tinha que ter, do que tinha que fazer. Eu falei, meu Deus, nunca que eu vou conseguir fazer isso. E ela, tão maravilhosa e simples, falou: só pegar e gravar. O que vai importar mesmo é o que você vai dizer. Então, essa visão também, 3 tapa na minha cara, né? Porque para de usar essa palavra indevidamente. E vai atrás para entender antes de você se sentir incompetente. Porque às vezes a gente se sente fracassado e a gente nem tentou. E a gente nem foi ver como é que funciona, sabe? Peça ajuda, pergunta, sei lá, tem sempre profissional pronto para ajudar, exceto aquelas pessoas que não olham para o lado, né? Mas assim, poxa, a gente está aqui para isso, para um ajudar o outro. Acho que é por isso que eu admiro tanto ela, porque ela podia não ter me falado nada, ou ela cobra para fazer isso, né? Mentorias e tal. E ela simplesmente olhou e falou.
Aí ela me contou um pouco como foi o dela e tal, então assim, fez toda a diferença, por isso que eu tô aqui hoje conversando com vocês sobre isso, porque não deixa isso abalar, não deixe isso mudar o que você quer, não deixe isso mudar a sua cabeça. Gente, já caí, levantei 1 milhão de vezes e assim, a gente volta mais forte, com certeza volta. E não é só no trabalho, né? Também nas relações, terminar com alguém, né? Por muitas vezes é livramento, né? Mas não deixa de ser dolorido. E milhares de outras coisas que pode acontecer com a gente. Ah, a começar pela gestação, né? Você, de certa forma, que é mãe ou vai ser mãe ou está grávida nesse momento, se sente meio impotente, assim, né? Meio, será que eu vou ter competência para criar alguém? Então, assim, eu passei por 2 gestações que quando eu estava grávida eu pensava: "Nossa, será que eu vou ter essa competência de fazer tudo que tem para fazer?", porque é coisa pra caramba, né. E é isso, você vai indo, você vai fazendo, você vai falando com pessoas, com amigos, né. Na minha primeira gestação da Manu, eu tenho uma amiga chamada Marília, que ela, assim, os 3 primeiros meses para mim foram muito difíceis mesmo. Eu acho que tem gente que fala: "Ah, é porque é o primeiro filho e tal", mas internamente foi difícil, dolorido, assim, por não saber o que vai acontecer, o que vai fazer, né, trabalhando junto, enfim. E ela e a Manu, ela chorava bastante, ela tinha cólica. E a Marília falava, assim, quase que diariamente comigo. Nossa, mudou muito, assim, ela me deu um apoio muito, muito forte, assim, sou muito grata a ela por isso. Ela falava assim pra mim: "Amiga, hoje tá difícil, amanhã também vai estar, mas quando passarem os 3 primeiros meses você vai ver, é como virar uma chave. Aguenta firme, aguenta esses 3, aguenta seu peito doendo, aguenta o choro, a dor da cesárea, aguenta a criança chorando, aguenta, aguenta, passa isso, passa aquilo, vira de bruço, mas você consegue. E quando chegar ao 3º mês, você vai ver que vai melhorar". E assim eu fui me sentindo mais forte. E fui me sentindo com mais competência. Por quê? Porque eu fui entendendo o que fazer. Eu vi que não, o problema não era comigo. Eu só não sabia. Então, assim, pensa aí nas áreas da sua vida que você se sente assim, fracassado, incompetente, ou se você tem vontade de fazer alguma coisa que não é da sua área hoje, fala: "Meu, como eu vou fazer isso?". Olha, eu posso te assegurar que se você estudar sobre, você vai conseguir. E isso é ser competente. Não se sinta incompetente, não use a palavra indevidamente, não seja injusto com você. Isso sou eu que estou te falando, porque eu passei por isso por muitas vezes e recentemente. Imagina, o podcast lançou faz pouco tempo, e aí você tá aí me ouvindo e tá tudo certo. E cada episódio eu vou aprendendo mais e a gente vai crescendo juntos. Então esse é o meu recado para você hoje. Muito, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Eu amei conversar um pouquinho com você. Eu espero que você reflita muito sobre isso. E nosso episódio está chegando ao fim. Então, se você gostou, manda um coraçãozinho aí para mim, faz um comentário. Se você quiser me mandar a sua história, me mandar algum comentário assim mais acentuoso ou coisas que aconteceram com você, entra lá no @Karina Saib ou @Estúdio Karina Saib, manda para mim ou manda lá no celular do estúdio que eu vou amar receber e contar a sua história e dividir aqui para todo mundo. Tá bom? Então, um beijo, beijo e até o próximo episódio.